acredito que você sabe exatamente quanto vendeu esse mês. Mas sabe dizer quanto dinheiro tem no caixa agora? Sabe se suas vendas estão dando lucro esperado ou será que elas estão levando você para um buraco sem você perceber? Se você travou em alguma dessas perguntas, você não está sozinho. A maioria dos empreendedores, principalmente no começo, sabe o faturamento de cabeça, mas quando aprofunda os números, falta clareza. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o faturamento conta só uma parte da história. O final dessa história são os números que decidem. E hoje eu vou te mostrar 3 números que, se você acompanhar toda semana, vai mudar totalmente a forma como você enxerga e administra o seu negócio. E a melhor parte, não precisa de nada. Nem sistema, nem contador, nem mesmo precisa entender muito de finanças. Só precisa de alguns minutos e olhar para o lugar certo. Eu sou o Daniel, esse aqui é o seu negócio. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora falar de negócio. E antes de a gente entrar nos números, eu preciso falar de um vacilo que acontece muito mais do que você imagina. A maioria só olha para os indicadores quando alguma coisa dá errado. Quando o caixa aperta, quando as vendas caem e a conta não fecha. E aí vem a correria para entender o que aconteceu. Só que gestão não existe para explicar o passado. Gestão existe para apontar o futuro. Quando você fica de olho nos números certos, você para de reagir e começa a agir muito antes do problema aparecer. Isso é o que separa um empreendedor que direciona a empresa daquele que é direcionado por ela. Então vamos começar pelo número que mantém qualquer empresa viva: caixa. Esse é o oxigênio da empresa. Sem caixa não existe operação. Não importa o quanto você vendeu, não importa quantos clientes prometeram pagar, não importa o quanto você tem para receber no futuro. O que mantém a empresa andando é dinheiro disponível agora. E aqui mora um erro clássico: confundir o saldo bancário com o caixa da empresa. Eu sei que é parecido, mas não é a mesma coisa. Você pode olhar para sua conta, ver saldo nela e achar que está tudo bem. Só que aí tem conta vencendo, fornecedor esperando, folha de pagamento, os impostos para pagar para o sócio majoritário da empresa. E quando você calcula tudo isso, a realidade é muito menor do que o saldo que está na conta. Por isso, toda semana você precisa responder uma pergunta simples: quanto dinheiro a empresa tem de caixa? E aqui você considera tudo que está comprometido. Esse número vai te mostrar se você pode investir, se você pode contratar, comprar estoque, ou se precisa dar uma segurada nos custos agora. Quem olha o caixa toda semana não leva susto e não cria problema para resolver depois. O segundo número, que é alinhado com o caixa, que é o que vai alimentar o caixa da sua empresa, é a margem. E esse aqui é o que mais confunde o empreendedor, principalmente quando o dinheiro começa a entrar. A margem é quem vai te dizer quanto ficou para a empresa daquilo que você vendeu. E atenção aqui, para a empresa, não para você. Aqui você já tirou seu salário, ou pelo menos deveria ter feito isso. Pensa comigo, imagina 2 empresas vendendo o mesmo produto, pelo mesmo preço e com o mesmo faturamento. As duas faturaram R$20 mil no mês. Olhando até aqui, o resultado é o mesmo, certo? Mas aí, uma delas entrega um produto com uma embalagem mais cara. No final, os 2 empresários trabalharam o mesmo e um ganhou menos. Mesmo faturamento, resultado diferente. E aqui eu não estou falando sobre baixar custo ou otimizar margem. Eu estou falando sobre conhecer a sua margem. Vender mais sem clareza de margem vira armadilha. Você trabalha mais, vende mais, se esgota mais e o resultado não melhora, às vezes até piora. Então fica de olho, olhe para a sua margem toda semana. Olhe se ela está subindo, se ela está caindo ou se está instável. Se ela começou a cair, alerta vermelho. Alguma coisa está errada aqui. Quando a gente pensa em vender mais e ter menos lucro, parece impossível, certo? Mas vai por mim. É mais fácil do que parece. Crescer com margem errada é falência na certa. Aqui no canal tem um vídeo sobre cálculo de margem. Bem simples. O pessoal da edição vai deixar aqui no card. Coloca o vídeo na fila, depois vai lá. Não deixa para depois.
ou o prejuízo pode vir lá na frente, show? Mas como que isso de vender mais e lucrar menos acontece? Um desconto mal calculado, o custo do produto subiu e você não reajustou o preço, frete ficou mais caro, comissão que você está pagando é sobre o faturamento e você não está considerando a margem, ignorar a taxa da maquininha de cartão, esse aqui é o campeão de perder lucro. Mas eu poderia aqui dar mais 100 exemplos, todos com um custinho quase invisível, que quando o volume de vendas aumenta, eles crescem proporcionalmente e arrebentam a sua margem de lucro. Então fica ligado, porque vender mais nem sempre significa ganhar mais. E o terceiro número são as vendas mesmo. Agora com a margem controlada, aí sim, olhar para as vendas faz sentido. Mas também não é tão simples. A maioria olha para o número errado, olha para o dinheiro, valor em reais. Mas isso é a consequência, não é o indicador. O que realmente importa é a tendência. Deixa eu adivinhar aqui. Você vende muito no mês, aí no outro mês as vendas caíram. Do nada. Em um outro mês você vendeu pouco e na sequência você vendeu um monte naquele mês. E também não entende por quê. Isso é normal. As coisas mudam, o mercado muda e sempre foi assim, certo? Certo. Mas dá para controlar isso. E é muito fácil, só olhar para o número certo. Você tem as suas metas todos os meses, não tem? Então, é só analisar o resultado toda semana. Qual produto saiu mais? Qual procura de serviço diminuiu? De onde estão vindo os clientes? Qual a margem do produto que está sendo mais vendido? Quantos orçamentos foram entregues, quantas vendas foram fechadas. E de novo, a lista aqui é gigante. E esses são os indicadores importantes. Eles que vão te dar clareza para agir rápido, ajustar a meta nos detalhes e garantir o resultado do final do mês. Olhar apenas o valor vendido não traz clareza. Às vezes está faturando muito, mas o lucro final não fecha a conta. E às vezes está vendendo pouco. Mas aí você vai fazer o quê? Vai parar tudo? Vai recomeçar do zero no meio do caminho e criar uma outra meta? Não! Você apenas vai ajustar o que precisa, rápido, e aí segue em frente. Assim você enxerga o movimento, enquanto ainda dá tempo de agir. Se esperar fechar o mês, normalmente é tarde demais. Tem uma lógica do futebol que encaixa bem. O melhor técnico ajusta o time durante o jogo, e não quando a partida acaba. No negócio, é a mesma coisa. Você precisa ajustar enquanto a meta está correndo. Mas e agora? Como que eu faço isso na prática? Simples também. Você escolhe um dia fixo na sua semana. Eu recomendo que seja sexta-feira no final do dia, mas aqui vai da sua agenda. O importante mesmo aqui é ser sempre no mesmo dia, toda semana. Virado. Aí nesse horário que você definiu, você começa a anotar 3 coisas. Quanto a empresa tem de caixa disponível? Qual foi a margem de cada produto essa semana? Quais são os indicadores das vendas da semana? A primeira vez vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Nas próximas vai ficar fácil. É só atualizar. E aí você compara com o resultado da semana anterior. Pronto. Agora você tem controle total dos principais indicadores do seu negócio. O número no final dessa conta é que vai te dizer, sem chance de erro, se você está crescendo ou não. Ainda parece complicado fazer gestão de empresa? Não é. Eu sempre vou continuar repetindo a mesma coisa. Faz o simples. Ele funciona. Não tenta complicar. Com o tempo, a empresa vai crescer. E isso vai se ajustando automaticamente. Mas só se o simples for bem feito desde o começo. Logo nas primeiras semanas, você vai começar a enxergar os padrões. E a análise vai ficar natural. E cada vez mais fácil. Assim você para de reagir, toma o controle da sua empresa e tenho certeza que a partir daí nada segura você. Informação é a chave de tudo. Então conheça a sua empresa, sabe o que ela entrega e o que ela não entrega. Com isso você corrige e acerta cada vez mais. E tem só mais um detalhe importante aqui que não pode deixar passar. Esses 3 números precisam ser analisados juntos, nunca separados. Porque às vezes as vendas disparam. Isso vai acontecer. E parece que está tudo certo, porque está vendendo mais. Mas a margem caiu. Aí a conta no final não fecha. E o buraco lá na frente é grande. Ou também vai chegar um momento que o caixa está muito baixo e você não percebeu. Talvez porque teve muita venda parcelado durante a semana e a taxa da maquininha comeu parte do lucro. Uma semana de vendas explodindo com fluxo de caixa desalinhado é tudo que você precisa para entrar num buraco sem fundo. E é sempre no crescimento qualquer empresa quebra. Fica ligado e não dá mole. Essa hora chega para todo mundo. E quem não está preparado
vai contar com a sorte. Isso nunca é uma boa ideia nos negócios. Então não esquece, segurança financeira é a combinação de 3 indicadores: caixa, margem e vendas. Isso é tudo que você precisa para tomar a decisão certa, na hora certa, e prever o futuro com maior chance de acertar. Empresa forte é direcionada com informação. Sorte é bônus, então não conte com ela. E dá para fazer isso sem pessoas qualificadas, planilhas complicadas, sistemas caros. Tudo é muito simples e bem organizado, as coisas começam a fluir. Quando a empresa crescer, naturalmente você vai ter todas essas coisas e vai ser mais fácil aplicar, porque você já está organizado desde o começo. Então não espere a hora chegar, se prepare para esse momento e vai acontecer, você vai crescer. Então relembrando, olhe para os números certos, acompanhe toda semana e repita. Começa já essa semana, já coloca aí na sua agenda. Quanto antes você começar, mais rápido vai vir o resultado. Mas agora me conta aqui nos comentários, você já está olhando para algum desses números hoje e qual deles você ainda não tinha dado atenção? Também não esquece do like no vídeo se ainda não deu. Vai me ajudar muito, tá? E se o vídeo te ajudou, compartilha ele. Talvez você pode ajudar mais alguém que está precisando. Também quero te ver no próximo vídeo, onde a gente vai começar um plano de negócio do zero. Que você vai poder usar agora mesmo. Colocar a sua empresa no papel. Sair das ideias. Escreve aí, hein? Obrigado, valeu, tchau!